Estamos ao vivo, professor Turra. Boa tarde a todas e todos. É um prazer imenso estar nesse momento aqui para fazer essa apresentação da chamada de propostas do PROASA FAPESP, do programa PROASA FAPESP 2025, Programa para o Atlântico Sul e Antártica. É muito importante isso, a primeira chamada mais abrangente que o PROASA faz, ele tendo nascido em 2024. Eu vou fazer uma fala muito breve inicialmente, depois nós vamos ter aí a apresentação da chamada e depois a gente vai ter um momento para poder, então, tirar dúvidas e interagir um pouco mais com a coordenação do programa e com a diretoria científica da FAPESP, que eu estou representando nessa fala inicial, né? Na pessoa aqui, né, da Cristiana Simão Seixas e do Marcelo Dottori, que compõe a coordenação do programa, além de todo o time da diretoria científica, da área de comunicação da FAPESP, que está viabilizando essa, essa iniciativa, essa transmissão. Bom, o Proasa nasce em 2024 com uma forma da gente ter um olhar um pouco mais atento e mais dedicado ao oceano, em função de uma agenda internacional que emerge e se consolida, dando destaque para a temática de oceano frente a várias outras preocupações que nós temos nessa agenda de sustentabilidade, e isso pressupõe um avanço no conhecimento científico. Ah, o PROASA ele foi endossado pela década do oceano recentemente, em função dele ser entendido como uma ação muito aderente ao moto, né, ou ao mote da década do oceano, que é a ciência que precisamos para o oceano que queremos, porque a gente tem que construir o oceano que precisamos para o futuro que queremos, para o planeta que queremos. E nesse sentido, a ciência, ou melhor, os diferentes sistemas de conhecimento e o diálogo entre a academia, entre diferentes áreas do conhecimento e especialmente entre a academia e a sociedade como um todo, considerando também aí os tomadores de decisão, é algo muito importante da gente exercitar, da gente fortalecer, da gente buscar. O PROASA ele está calcado em algumas preposições, né? Ele está focado na ciência no oceano, a ciência do oceano e a ciência para o oceano. Então, a gente está falando de tudo aquilo que importa para a gente promover a transição para um oceano sustentável ou para a sustentabilidade do oceano. Nesse sentido, a FAPESP entende essa importância e cria, endossa, né, essa proposta de programa ah, especial, e com isso a gente passa então a iniciar os trabalhos internamente e começamos aí a lançar chamadas. Dentre elas, a chamada 2025, que, como vocês veem, a gente tem dois períodos, né, duas datas de limite de submissão. E essa é uma mudança que a FAPESP está fazendo, vai ser assim para muitos outros programas, e isso vai fazer com que a gente também tenha essa chamada em 26, 27, 28 e aí assim por diante. A grande questão é a gente conseguir ter previsibilidade para poder se planejar, para a comunidade científica poder se planejar, para maturar seus projetos, fazer as conexões nacionais e internacionais que deseja e ter previsibilidade de que a gente vai ter, então, duas datas limites, limite para submissão de propostas todo ano. Isso muda muito, né, a forma como a gente pode se planejar, né? E, nesse sentido, essa é uma das grandes inovações que a FAPESP está trazendo, junto com outras que vão ser divulgadas em breve pela diretoria científica, e com isso a gente imagina estar trabalhando cada vez mais em alinhamento com as expectativas da comunidade científica. O PROASA, ele está estabelecendo uma série de diálogos com a comunidade, a gente batizou de Diálogos PROASA, e já fizemos o primeiro em Santos, dia 20 de março, e agora vamos começar a planejar os próximos, nos quais a gente vai discutir os temas que estão relevantes dentro da temática do programa, ou seja, os 9 eixos temáticos que estão evidenciados no site. Peço que vocês também deem uma visitada lá, e que a gente então vai poder ter oportunidade de aprofundar isso, construindo esse entendimento e esse caminho junto com a comunidade científica, que vai ser uma comunidade científica crescente, essa é a nossa expectativa.
que mais pessoas vão começar a trabalhar com essa temática, né? Pessoas vão trabalhar com aspectos diferentes que não são trabalhados ainda hoje e que a gente vai então começar a construir isso conjuntamente com a comunidade científica. Então, esse é o primeiro momento em que a gente está fazendo isso, né, Bruna, né, que vai apresentar para vocês essa de uma forma formal a primeira chamada do Proasa é efetivamente chamada geral. Já fizemos uma de JP Internacional, Jovem Pesquisador Internacional, que também vai ser recorrente, né? Enfim, mas não tivemos um momento como esse para a gente poder interagir e tirar dúvidas. Então, sem me estender muito, eu queria passar a palavra à Bruna, que representa a diretoria científica e é o braço da diretoria científica que atua na coordenação do Proasa e tem feito um trabalho muito incrível de viabilização do que vocês estão vendo aqui. Então, Bruna, a palavra é sua e no final a gente volta aqui para conversar um pouco mais com a Cristiana, com o Marcelo, para tirarmos as dúvidas. Obrigado, pessoal. Perfeito. Obrigada, Turra. Boa tarde a todos. Então, meu nome é Bruna Arenque, eu sou coordenadora de programas científicos aqui na FAPESP e eu assessoro alguns desses programas estratégicos. E para mim é uma honra assessorar e ajudar aqui administrativamente e cientificamente o programa estratégico PROASA. Então, a ideia aqui é que a gente tente deixar um pouco mais claro alguns pontos que a gente sabe que às vezes ficam um pouco herméticos no texto da chamada. A chamada já está publicada há um tempo, então a gente imagina que todos vocês tiveram acesso e têm algumas dúvidas, e a gente vai passar aqui nessa apresentação por alguns pontos para ver se a gente consegue esclarecer um pouco melhor e depois a gente abre para as perguntas, tá bom? Então, começando com a questão do cronograma, inclusive, quando eu estava montando a apresentação, eu vi que a gente tinha cometido um erro na data de divulgação. Então, como o Turra colocou, a gente está abrindo essa chamada em 2 ciclos, então a gente publicou, e ela vai ter 2 prazos de submissão e de divulgação de resultados. A gente vai fazer a análise 2 vezes ao ano. Então, para esse primeiro ciclo, que é onde a gente está, a gente vai deixar o SAGE aberto para receber as propostas até o dia 30 de abril. E a gente estava falando ali no edital que a gente publicaria os resultados até dia 1º de junho, o que seria praticamente impossível. Então, a gente teve um erro, na verdade, até 1º de setembro, que a gente, como muitos, né, conhecem as práticas da FAPESP, a gente precisa de um prazo um pouco mais longo, porque a gente consulta assessores externos. Eu vou explicar um pouco mais para frente, e fica impraticável o prazo de praticamente um mês que estava publicado. Então, já peço desculpas por esse erro, mas a gente está tendo a oportunidade de corrigir. E agora, então, esse é o prazo que a gente tem para o primeiro ciclo. Para o segundo ciclo, a gente vai receber as propostas até dia 4 de agosto e publicar os resultados até 28 de novembro. Então, é exatamente como o Turra colocou: tem uma previsibilidade, pessoas que por algum motivo não conseguirem organizar suas propostas para esse primeiro ciclo vão conseguir fazer para o segundo. E aí, quais são as modalidades de apoio que a gente tem possíveis nessa chamada? São 3. A primeira é auxílio à pesquisa regular. Ele é um auxílio que tem duração de até 36 meses. Recentemente, ele foi formulado em várias circunstâncias, na verdade, em termos de quais bolsas poderiam ser solicitadas e também a quantidade de recursos. Então, é sempre importante verificar que as normas agora são diferentes para esse auxílio. Então, o valor por proposta é no máximo de 200 mil por ano, por fazendo 600 mil reais para os 3 anos, para quem pede a proposta para 36 meses. E uma das principais mudanças é que nesse valor total, a gente inclui todos os itens financiáveis, incluindo as bolsas, mas a gente retira os valores de reserva técnica, como benefícios complementares e a parcela para custos de infraestrutura direta do projeto, e também a reserva técnica institucional. Então, o valor total do projeto, ele fica acima dos 600 mil, pode ficar acima dos 600 mil, contanto que o que ultrapasse seja esses valores de reserva técnica, tá? Isso é diferente da norma anterior. E as bolsas, agora a gente tem todas as bolsas acadêmicas podendo ser solicitadas no auxílio à pesquisa regular, então iniciação científica, mestrado, doutorado, doutorado direto e pós-doutorado, e as bolsas que já eram possíveis nesse auxílio, né? Jornalismo científico, ensino público e as de treinamento técnico e participação em curso. É importante a gente falar sobre a elegibilidade, então o pesquisador precisa ter um vínculo
com a instituição de pesquisa no estado de São Paulo e minimamente ter um título de doutor ou qualificação equivalente. Então, é o mecanismo de fomento de entrada que a gente chama, né, na FAPESP. Então, essas são as principais características. Outra modalidade possível nessa chamada é o auxílio jovem pesquisador, tem uma duração maior, de até 60 meses. No fluxo contínuo, ele não tem uma limitação de recursos, mas aqui na chamada ele apresenta uma limitação, então cada proposta de auxílio jovem pesquisador precisa solicitar no máximo até 2,5 milhões, incluindo todos os itens financiáveis nesse caso, tá? Não só bolsas, mas todas as questões relacionadas à reserva técnica, como eu comentei no slide anterior. Então, assim, benefícios complementares e parcela para custos de infraestrutura direta do projeto e reserva técnica institucional, diferente do auxílio à pesquisa regular, aqui está incluído no valor total do projeto, tá? E as bolsas são as mesmas que podem ser solicitadas no auxílio à pesquisa regular, tanto as acadêmicas quanto as técnicas. A elegibilidade aqui difere bastante do auxílio à pesquisa regular. Ele precisa ter um título de doutor ou qualificação equivalente, precisa mostrar uma qualidade e regularidade da produção científica ou tecnológica, demonstrar experiência bem-sucedida como pesquisador após o doutoramento, principalmente mostrando uma experiência internacional sólida de pelo menos 2 anos, e precisa, se não tiver o vínculo ainda institucional, precisa obter esse vínculo para sua vinculação na instituição que vai hospedar o jovem pesquisador antes da contratação. Então, nessa modalidade, você pode estar vinculado, pode estar contratado por uma instituição de pesquisa no estado de São Paulo, como pode ainda não ter sido contratado e solicitar o jovem pesquisador com a bolsa de jovem pesquisador. Então, nessa modalidade, isso é possível, contanto que até a contratação da proposta, a gente tem o documento da instituição sede dizendo que quer esse jovem pesquisador na instituição. A outra modalidade de apoio é o auxílio temático, ele tem duração também de até 60 meses. Nesse caso, o valor máximo por proposta, incluindo todos os itens financiáveis, como no JP, então todas as bolsas e também os valores de RT, um máximo de 7 milhões de reais, incluindo todas as bolsas que são possíveis nessa modalidade também, como nas outras que eu já apresentei, todas as bolsas acadêmicas e as bolsas técnicas também. Qual que é a questão de elegibilidade aqui? Ter título de doutor, ter vínculo empregatício, ter principalmente experiência e competência comprovada na área em que se insere o projeto, bem como expressiva produção científica ou tecnológica. Então, essa modalidade de fomento normalmente é solicitada por pesquisadores mais sêniores, mais avançados na carreira, onde já conseguiram consolidar essa expertise, não só em termos de publicação, mas em termos de orientações de alunos e supervisão de pós-doutorado, mas também de articulação para liderar grandes projetos, onde você precisa articular com outras instituições, outras equipes de pesquisa, então mostrar uma capacidade de liderança nessa trajetória. E também ter disponibilidade, medida pelo regime de horas, de trabalho e número atual de orientandos. Então, é muito importante que o pesquisador tenha no mínimo 20 horas de disponibilidade para se dedicar a um auxílio desse porte. Então, isso é bastante verificado na hora da submissão e da contratação. Então, são essas 3 modalidades que são possíveis nessa chamada. Para submissão, a FAPESP só vai aceitar, como em todas as nossas chamadas, a submissão de uma proposta por pesquisador. A solicitação, ela deve sempre ser feita pelo SAGE, pelo pesquisador responsável, então precisa ter um cadastro e faz a solicitação pelo sistema. Quando faz o cadastro e entra na chamada, aparecem vários documentos que são obrigatórios para essa solicitação, então todos esses documentos precisam estar completos no SAGE, conforme a modalidade escolhida. Então, em cada modalidade isso varia, mas é importante que todos esses documentos sejam submetidos. Para as propostas de auxílio pesquisa temático, essa questão da elegibilidade, ela é checada numa etapa prévia. Então, a partir vocês vão ver que a documentação para auxílio temático, ela é menor, então é um menor número de documentos que precisa submeter nessa primeira etapa.
E se for considerado elegível, a gente abre uma diligência pelo próprio sistema SAGE para que o pesquisador possa colocar a documentação complementar. Então, é disso que se trata quando a gente fala que tem uma etapa de elegibilidade que deve ser atendida. Isso é para tentar facilitar o trabalho do pesquisador, de caso ele não se considere elegível, não seja considerado elegível nesse momento, ele não teve todo o trabalho de articular uma proposta, de escrever ela completamente, de angariar, né, todos os documentos que são necessários para a submissão da proposta completa. Então, é principalmente por esse motivo. E aí a gente comenta que nenhuma documentação complementar vai ser aceita após a data limite estipulada pela chamada, e o pesquisador, ele tem a possibilidade de, se ele faz uma submissão antes, 15 dias ou 10 dias antes do prazo limite da chamada, e tem alguma coisa errada, o setor de habilitação informa, devolve a proposta e o pesquisador tem a possibilidade de enviar novamente essa proposta até a data limite, corrigindo o que estava errado. Caso o pesquisador deixe para a última hora, isso não é possível, ele não vai conseguir corrigir, a não ser que, depois de passar por uma análise pela diretoria científica, de analisar se aquele caso faz sentido abrir uma nova diligência ou se essa proposta vai de fato ser devolvida, porque o pesquisador não cumpriu com os documentos mínimos obrigatórios. Então, a gente orienta que a proposta seja preenchida e submetida no SAGE com a maior antecedência possível para que não ocorram casos de devolução de propostas que seriam excelentes e muito competitivas por conta de documentos que não estavam corretos. Então, precisa seguir todas as normas, as assinaturas, os documentos precisam estar exatamente de acordo com o que está sendo solicitado. Isso é bem importante, tá? Aí, falando um pouco sobre os critérios de análise das propostas, o que vai acontecer nessa chamada é o seguinte: a gente tem os critérios de análise para cada uma das modalidades. Então, se vocês entrarem nas páginas, assim, a gente orienta fortemente que vocês entrem nas páginas das modalidades de fomento. Então, se eu vou submeter um auxílio à pesquisa regular, eu entro na página da modalidade e vou olhar com cuidado quais são os critérios de análise, que normalmente é dividido em 3 tópicos. Então, vai ser avaliado o projeto, então, com vários elementos para cada uma das modalidades, falando sobre inovação da proposta, sobre a hipótese, sobre metodologia. Um outro componente que fala sobre a equipe, então, de que forma essa equipe está sendo proposta, o currículo, né, a experiência que essa equipe tem para propor e cumprir os objetivos dessa proposta, e uma questão mais das bolsas e do orçamento. Então, normalmente são 3 elementos que são avaliados. Para essa chamada, o programa desenhou alguns elementos adicionais que eles entendem como muito relevantes para avançar na pesquisa em oceano e que é um ponto diferencial para as propostas. Esses elementos eles vão ser levados em consideração na análise, em adição aos elementos de cada uma das modalidades. Então, vou expor alguns deles aqui que estão descritos na norma da modalidade, na norma da chamada, no item 3.2. Então, o que foi colocado pelo programa, e eles podem tirar as dúvidas e explicar agora na sessão que a gente vai ter de dúvidas. Então, principalmente de que forma a proposta, qual é o caráter inovador que a proposta tem e como ela contribui com a agenda nacional e internacional do oceano, incluindo essas agendas que eles colocam. Então, qual seria a perspectiva, né, de impacto da pesquisa na construção de mudanças transformadoras que são colocadas por essas agendas? Então, considerando o contexto e a expectativa de aplicação do conhecimento. Então, é muito importante que, ao desenhar o projeto, vocês levem isso em consideração, porque esse é um dos objetivos do programa e é muito importante que isso seja colocado de uma forma explícita no projeto, tá? Para que o projeto possa promover mudanças transformadoras, a FAPESP, no âmbito dos programas estratégicos, e o PROASA um dos que encabeça toda essa discussão, a gente entende que quanto maior a diversidade que a gente tiver na equipe, maior a chance, diversidade de olhares, né? Diversidade de gênero, diversidade de setores, a gente entende que a probabilidade de impacto dessa proposta é maior. Então, em relação à equipe, o que foi colocado como adicional de critério de análise nessa chamada foi o caráter multi, inter ou transdisciplinar que está imbuído na pergunta, na hipótese de pesquisa. Então, se a hipótese de pesquisa ela parte de algum problema e esse problema ele é real, para ser resolvido, tendo a expertise de outras áreas do conhecimento ou de outros setores, provavelmente isso enriquece a forma como vão ser propostas as soluções.
Então, é importante que na proposta esteja descrito de que forma essa integração vai acontecer, porque a gente sabe que a governança de uma proposta dessa forma ela é diferente, né, do que se só num ambiente acadêmico, que não desmerece, mas ela é desafiadora tanto quanto. Então, é importante que o pesquisador e a equipe coloque no projeto de que forma isso vai acontecer. Da mesma forma, então são pessoas diferentes, elas podem estar dentro do mesmo departamento, elas podem estar em outras instituições, então de que forma isso vai acontecer, essa integração interinstitucionalmente? Então, são outras universidades, são outros institutos de pesquisa, é o terceiro setor, são agências do governo, de que forma essa diversidade está acontecendo dentro do projeto e, obviamente, conectadas aos objetivos que estão sendo colocados. E também a colaboração internacional. Então, se isso é importante para o projeto, é muito importante que esteja descrito quais são os parceiros, a gente está falando de oceano, de que forma isso toca os outros países, os outros continentes, no âmbito dessa agenda que o programa está colocando. Então, isso falando dos diferenciais para a equipe. E aí, obviamente, a importância de colocar estratégias de divulgação científica e estímulo à cultura oceânica. Então, como que esses resultados eles poderiam transbordar o âmbito acadêmico e a rede que está sendo construída a partir desse projeto que vai ser financiado, e também incluir uma estratégia de avaliação de impacto dos resultados, considerando a proposição de indicadores. Então, é muito importante que a própria equipe possa dizer de que forma ela gostaria de acompanhar o que está acontecendo com esse projeto ao longo dos anos. Que pode ser acompanhada pela própria equipe, mas que, inclusive, o programa vai gostar de 1 ou a cada 2 anos discutir com as equipes aprovadas de que forma esses projetos estão andando, se esses indicadores estão sendo úteis ou não, se eles precisam ser reformulados, e dessa forma o programa ir ajudando também nessa construção dessa cultura de avaliação dos projetos por parte das próprias equipes, né? E não só por parte do programa. Então, é importante que isso esteja nas propostas de alguma forma para serem levadas em consideração na análise de todas as propostas que forem submetidas nessa chamada. E aí, só brevemente para colocar quais são as etapas de análise, então, elas vão passar por uma etapa de enquadramento. Então, assim que passou o deadline, elas estão no sistema do SAGE, elas passam pela habilitação, que é a conferência de documentos. Todas que estiverem corretas com os documentos, elas entram para a etapa de enquadramento, que é a avaliação da elegibilidade conforme cada uma das modalidades que forem escolhidas, e isso é feito pela coordenação do programa. Então, isso é uma análise interna feita pelo Programa Estratégico PROASA. Foi enquadrada, a gente vai fazer a etapa de indicação de assessoria. Pelo menos 2 assessores vão olhar essa proposta, 2 assessores especialistas no tema, e esses especialistas são consultores da FAPESP, a gente manda essas propostas e depois espera um tempo, e por isso que às vezes a gente atrasa também resultados, porque a gente precisa ter esse olhar qualificado, e a gente depende da comunidade científica de São Paulo, do Brasil e às vezes até do exterior para ter esse olhar diferenciado. Então, essa é uma etapa muito importante da análise de mérito, e a gente tem pelo menos 2 olhares diferentes para cada uma das propostas. Quando a gente tem o resultado desses pareceres de assessoria externa, a gente passa isso para um painel de avaliação que é composto pelo comitê do programa estratégico, mas também por pesquisadores convidados externos à FAPESP, que são especialistas nas temáticas das propostas que tiverem na rodada. Então, a gente faz esse painel de avaliação, cada um dos relatores vão ler os pareceres de assessoria externa, vão ler as propostas e vão discutir agora de uma forma conjunta, com todas as propostas na mesa, quais são, a partir dos critérios de análise publicados, quais são as priorizações, então, da melhor, né, para menos qualificada nessa rodada, para a gente fazer a sugestão para o diretor científico de financiamento. E aí a gente tem essa etapa de validação da decisão do painel científico no Conselho Técnico Administrativo e no Conselho Superior da FAPESP. Com isso, a gente consegue aprovar o resultado final, e aí a gente comunica via SAGE, via e-mail, diretamente para os pesquisadores responsáveis, e depois a gente faz a publicação do resultado no site, tá? Então, basicamente era isso. Claro que terão dúvidas posteriores e vocês podem escrever para esse e-mail da chamada, do programa, que a gente vai ter o prazer de tentar ajudar da melhor forma possível. Obrigada.
Ô, Bruna, muito obrigado pela apresentação, foi bastante didática, clara, e agora a gente vai para essa fase de dúvidas e tal, então eu gostaria de chamar aqui também a Cristiana e o Marcelo, para que a gente possa então compor esse momento aqui. Muito bem. Obrigado. Vamos seguir então para as perguntas. É, eu vou piloto aqui o Q&A, Bruna, e a gente vai fazendo assim? Pode Sim, ser? tranquilo. Maravilha. Tem uma pergunta aqui já. Maria Gazala. Boa tarde. Como o edital entende a pesquisa básica, entre aspas, na construção de mudanças transformadoras, fecha aspas, baixo impacto? É, quem gostaria? Posso, posso responder? Obrigada pela pergunta, é bastante pertinente. A gente entende que essa construção de mudanças transformadoras, ela depende do melhor conhecimento disponível, né? E o que esse conhecimento pode ser o conhecimento científico oriundo de pesquisa básica, pode ser o conhecimento eh, co-construído entre cientistas e outros sistemas de conhecimento, ou seja, a mudança ela requer pensar formas diferentes, né? A mudança transformadora está embasada em pensar e atuar de forma diferente para a construção, né, do oceano que a gente deseja, né, para a construção desse futuro que a gente deseja. Isso independe da forma como a pesquisa é construída. Toda a forma de conhecimento, desde que seja de forma rigorosa, é bem-vinda nessa chamada. Cris, eu vou complementar antes de passar aqui para outra questão. Obrigado pela resposta. A ideia é que as chamadas PROs elas sejam muito inclusivas, o máximo possível, né, em termos de áreas, em termos de abordagens. E o PROS ele tem um foco, inclusive pedagógico, para trazer e estimular na comunidade científica novas abordagens. É fundamental que esse item, o 3.2, ele seja lido, incorporado, né, na medida do possível. É claro, se tem um projeto que ele é multidisciplinar, ele não é transdisciplinar necessariamente, mas esse caráter ele precisa estar explicitado, né? E mais importante de tudo é como ele se contextualiza numa eventual teoria de mudança, como pesquisa básica ou pesquisa aplicada, né? A gente não precisa rotular dessa forma. Ou seja, toda forma de conhecimento é importante desde que a gente tenha clareza onde esse conhecimento ele se insere dentro dessa agenda que a gente tem de oceano, né? Ou seja, todo projeto bem justificado em termos do conhecimento, em termos de uma potencial aplicação, isso não é uma panaceia, né? Eles, obviamente, vão ter uma chance bastante grande de serem bem avaliados pelo processo. Antes da gente passar, alguém mais aqui quer complementar? Bruna e Marcelo? Ou mesmo Cris? Não? Tá bom. Então vamos lá. Temos aqui a segunda pergunta do Christian Torres. Boa tarde. Tenho uma dúvida sobre os 2 anos de experiência após o doutoramento para jovem pesquisador. Excepcionalmente, a FAPESP pode aceitar a experiência de 1 ano? Desculpa, não é uma pergunta. Excepcionalmente, a FAPESP pode aceitar a experiência de 1 ano, ele afirmou. Para o programa do PROASA, vai considerar excepcionalmente também 1 ano? É só considerada a experiência internacional se o pesquisador estiver fora do Brasil? Bruna, acho que é com você essa. Sim. Obrigada, Turra. Vai valer a norma do jovem pesquisador exatamente como você descreveu, Christian. Então, a gente pede 2 anos de experiência internacional, excepcionalmente 1 ano.
Então, em casos excepcionais, onde o pesquisador demonstra uma forte ligação com redes internacionais, publicação, inserção nessas equipes, excepcionalmente pode ser aceita a experiência de 1 ano. Mas essa experiência, ela é considerada um período fora do país após o doutorado. Então, acho que respondendo as duas perguntas, é fora do Brasil mesmo, tá? Para 1 ano. Obrigado, Bruna. A gente tem aqui uma mensagem do Piccolo Piccolo. Ele menciona: vou submeter um projeto temático. Nesta primeira etapa, existe um tamanho do projeto executivo? Tem número de páginas? E daí ele já emenda na pergunta seguinte aqui, né, logo abaixo. Nessa etapa, já tem que falar da equipe toda? Tem que ser em português e em inglês? Oi, professor. Tá, vamos lá. Vai submeter um projeto temático. O sumário executivo tem um modelo nas normas de temático, que eu não vou saber exatamente, eu até estava tentando procurar rápido aqui, mas eu não consegui, o número de páginas. Mas na página do temático tem ali o modelo do sumário executivo que precisa ser submetido nessa primeira etapa, tá? Você pode colocar a parte core da equipe e depois adicionar integrantes para submissão completa. Mas o ideal é que a equipe já esteja muito próxima do que vai ser na proposta completa, porque isso faz diferença para a elegibilidade, né? Apesar da gente considerar nessa etapa agora principalmente a elegibilidade do pesquisador responsável, tá? Mas pode sim alterar depois. Se tem que ser em português e inglês, não. Pode ser em português ou em inglês. Não existe nenhuma obrigatoriedade de ter as duas línguas, ou ser uma ou outra. Maravilha. Obrigado, Bruna. Temos uma próxima pergunta aqui. O Pio está agradecendo aqui. Sérgio Stampa, né? Para esse edital, existe a necessidade de uma visão forte de aplicabilidade, produção de produtos? Por exemplo, estudos focados em biodiversidade com implicações apenas nos organismos não seriam tão recomendados, por exemplo? Como eu... Quer começar essa crise aí, depois, eventualmente, eu e Marcelo, a gente complementa? Obrigada pela pergunta. Da maneira que nós entendemos que assuntos relacionados, focados em biodiversidade, são muito bem-vindos, né? Desde que você consiga mostrar novamente, né? Que você está gerando conhecimento, ele não precisa ser aplicado, ele pode ser aplicável num futuro, como diz, contribuindo para a formulação de políticas, não que o conhecimento gerado precise estar inserido numa política, entendeu? Então, sim, muito bem-vindo todas as pesquisas neste âmbito. Muito bem. Então, né, o mais inclusivo possível, destacando aspectos que precisam, na visão do PROAS e da FAPESP, serem fortalecidos na comunidade. Então, não é uma panaceia, é buscar, então, explicitar claramente o avanço no conhecimento, ainda que não seja aplicado, e a contextualização, e, na medida do possível, se um projeto se pretende ser transdisciplinar, é fundamental que ele se justifique e se apresente enquanto transdisciplinar. Um disciplinar ou multidisciplinar, como um multidisciplinar e um disciplinar. Vamos lá. Michela Borges. Com relação às ODSs, seria bem avaliado a inclusão de áreas de educação para a cultura oceânica em um projeto de pesquisa? Perdão. Quem vai? Posso responder também. Excelente pergunta. Certamente é muito importante, né? A cultura oceânica, ela realmente busca, né, difundir
o papel do oceano para a sociedade como um todo. Então, a questão da educação, ela é muito bem-vinda, mas é como área de pesquisa, né? Eu acho que é importante a gente deixar muito claro que as chamadas aqui são para projetos de pesquisa, né? Não Uhum. são projetos de extensão. Acho que é importante esclarecer. Perfeito. E isso não se confunde com o item 3.2, onde se pede para se mencionar de que forma, né, há um potencial, há um interesse do projeto dialogar com a abordagem de cultura oceânica, né? Essa é outra coisa. Então, por exemplo, se for um projeto na linha de educação, é um projeto de pesquisa na linha de educação, assim como em direito, em ciências humanas aplicadas, em qualquer área do conhecimento que dialogue com o oceano, né? Artes. Então, a ideia é que a gente esteja fomentando cada vez mais a diversidade de visões sendo, né, então trazida, né, e encontrando um locus no Proasa para a gente poder promover esses diálogos abrangentes, inter e transdisciplinares. Temos uma outra pergunta do Ronald Bus, né? Quem espera submeter um projeto temático precisa enviar o sumário deste primeiro ciclo ou pode esperar o segundo ciclo? Então, acho que às vezes isso pode causar um pouco de confusão mesmo, Ronald. Eu não sei se. Vamos lá, vou tentar explicar. Não é uma chamada em duas fases. Então, assim, a gente vai fazer a análise completa no primeiro ciclo e depois uma análise completa no segundo ciclo, tá? Então, as pessoas que participarem do primeiro provavelmente não vão ter chances de participar do segundo, porque a gente ainda não vai ter dado o resultado final desse primeiro ciclo. Então, dentro de um primeiro ciclo, vai acontecer, por exemplo, o temático, vai acontecer a submissão do temático, a gente vai ver a elegibilidade do pesquisador responsável, vai responder para ele, ele vai complementar a proposta, a gente vai fazer toda a análise de mérito e a gente vai dar a resposta para ele, tá? E aí, o segundo ciclo, pesquisadores diferentes, e a gente vai fazer todo esse processo de novo. Uma coisa é independente da outra, tá? Não tem relação o primeiro ciclo com o segundo ciclo. Então, se você precisa, você perguntou se você precisa enviar o sumário nesse primeiro ciclo, depende. Se você quer submeter um temático para ter uma resposta em setembro, se você tem possibilidade de submeter agora e precisa de uma resposta mais próxima, a gente vai dar em setembro, você passa pelo primeiro ciclo. Se você quer trabalhar um pouco mais na proposta, você pode submeter no segundo, que é a partir de junho, e aí a resposta vai sair mais para o final do ano, em novembro, como eu acho que eu comentei. Tá bom? Muito bem. Obrigado, Bruna. A gente tem aqui um aviso de que talvez tenha o microfone aberto. Obrigado. É, o Ronald retorna aqui, né? Sim, preciso de tempo, então prefiro submeter no segundo ciclo. Perfeito. E é legal isso, essa é a ideia. A gente tem o segundo ciclo, né? E ele está explícito, ele vai acontecer. Então não precisa correr, porque, gente, isso tem uma questão tão importante, porque quando você tem projetos, imagina, faz de conta que você tenha 50 projetos sendo submetidos numa chamada e eles não estão maduros. Tá? Não tiveram aquele tempo de maturar. Às vezes a chamada fica aberta 3 meses, 2, 4, não deu tempo. Quando esses projetos chegam na FAPESP, precisa indicar assessoria, e assim, isso é um trabalho interno muito grande, né? É um trabalho para a comunidade científica muito grande. E às vezes, ter muitos projetos que não estão muito maduros tem um custo administrativo, um custo de processo, né? Não estou falando financeiro, estou falando de processamento que pode ser melhorado, pode ser aprimorado quando a gente trabalha dessa forma, né? Então, vocês não precisam correr. Vocês vão submeter e com isso as propostas certamente vão chegar muito mais redondas, muito mais, né, maduras e isso vai ser muito bem visto pela assessoria e pelo painel de avaliação. Então, isso é estratégico para que a FAPESP também otimize os seus fluxos internos, tá? Tudo bem. Eu não vejo mais nenhuma questão aqui em aberto. É, eu acho que a gente pode. Também não.
Eu dar queria um... comentar na Vai verdade, lá, Bruno. Turra, acho que uma pergunta que sempre vem para mim, então, que eu acho importante colocar aqui, para a questão de concomitância de projetos, principalmente alguém que já tem um APR em andamento e fica na dúvida se pode submeter ou não. Então, vale a regra do APR, que é você justificar no campo observações na hora que for submeter, por que faz sentido ter dois APRs em andamento, porque isso é um pedido excepcional, então, via de regra, não pode, mas caso entenda como muito importante, complementar, é uma outra pergunta, uma oportunidade de parceria, por exemplo, que pode estar acontecendo nesse momento e que tem muita adesão à temática da chamada, pode submeter a justificativa de excepcionalidade que vai ser analisada já logo no enquadramento, tá? Então, isso é algo que sempre vem nas perguntas, acho importante colocar aqui também. Aí Bem veio mais uma lembrado. pergunta agora. Bem lembrado, Bruna. Ó, temos uma pergunta do Edmilson aqui. Edmilson Moutinho dos Santos. Tem de ser oceanos paulistas ou também área equatorial, por exemplo, né? Marcelo, você quer dialogar essa? Posso, obrigado, Turra. Posso responder sim. Não há necessidade de ser Oceano Paulista. O programa ele é um programa, como diz o nome, para o Atlântico Sul e Antártica. Então, é uma região muito mais ampla do que só a costa do estado de São Paulo ou só aquilo que está em frente ao estado de São Paulo. Maravilha. Isso é muito importante que o Marcelo falou, Edmilson, porque a FAPESP, né, ela financia projetos mundiais, né, ela se insere nessa temática, nessa escala. O PROASA, ele tem esse foco no Atlântico Sul por razões históricas e de lacunas de informação, e né, de ser uma região próxima. É claro que a gente tem outras pesquisas que trabalham com outras áreas oceânicas, mas que envolvem o Atlântico Sul. Então, assim, se a gente tem recurso, né? Se a gente, deixa eu ver como é que eu coloco isso. A gente não tem infinidade de recursos, então a gente está tentando priorizar o Atlântico Sul. Mas se você tem uma pesquisa global, faz de conta, né? Uma pesquisa global que inclui o Atlântico Sul está lá. Então não é muito uma abordagem de limitar a pesquisa, mas sim de enfatizar a importância da gente direcionar nossos esforços para essa região, tá? Um pouco mais nesse sentido, sem necessariamente excluir abordagens maiores que incluam o Atlântico Sul, tá? Bom, tem mais uma pergunta aqui, ó. Michela Borges. E alguém que faz parte de uma equipe de temático pode submeter um auxílio regular? É contigo. Sim, não tem impedimento para o pesquisador responsável ou pesquisador principal de um temático submeter um auxílio à pesquisa regular. Mas aí acho que ela quer complementar a pergunta mais para baixo. É. Estou num projeto temático em processo de avaliação, edital recente de coleções, mas gostaria de submeter um regular agora. Então, aí eu não sei em qual função você está nesse projeto temático, está como PR, PP ou PA, mas de qualquer forma não tem impedimentos para submeter o regular, tá bom? Mesmo que o temático seja aprovado, auxílios diferentes não são impeditivos, então temático e um APR não é problema. Normalmente um problema são dois temáticos, dois APRs, isso é que a FAPESP não Aham. concede sem ser excepcionalidade. Ela está falando aqui que ela não é a pesquisadora responsável. Tá. Tudo Então bem, fica bem tranquilo. claro. Ó, o Edmilson ele tem uma outra pergunta aqui. Ele fala: eventuais parceiros empresariais engajados contam na avaliação ou é apenas um plus? Posso tentar começar essa aqui. Certamente, se o projeto tiver um caráter aplicado, um caráter voltado para a bioeconomia, para desenvolvimento de produtos, isso é muito interessante. E isso é um tipo de parceria que precisa ser fortalecido. Isso não necessariamente precisaria ser esperado de um outro tipo de projeto. Então, se o projeto tem um caráter assim, e já existem parcerias nesse sentido, é muito legal delas serem explicitadas para poder fortalecer a proposta e já dar sequência, né, o indicativo de que as coisas têm desdobramentos. E ele continua, desculpa aqui, ó, é imprescindível ou interessante envolver as comunidades tradicionais, por exemplo, dos pescadores, da mesma forma.
né? Vou passar para a Cris aqui, e aí a gente complementa, se for o caso. Rogério, obrigada pela pergunta também. Então, a gente está nesse edital sendo bastante inclusivo e abrangente, como o Turra falou. Não depende qual é o objetivo da sua pesquisa, qual é a pergunta de pesquisa, né? É isso que vai definir quem são os envolvidos na pesquisa, né? Você, como teve a primeira pergunta lá sobre pesquisa básica, depende qual é a sua pergunta de pesquisa. Não é necessário que todas as pesquisas, e nem que tenha alguma pesquisa com comunidades tradicionais. Isso vai depender da pergunta. Se a pergunta pede envolvimento de múltiplos sistemas de conhecimento, daí sim é imprescindível que tenha comunidades tradicionais, indígenas, que tenha setor técnico de governo, depende da sua pergunta, né? Muito bem. Obrigado, Cris. Ó, o Pio, ele retomou aqui e falou assim: estou terminando um temático no Biota, final em junho de 2025, já já. Posso ter problemas impeditórios com a minha proposta no Proasa? Não, acho que não. Não, não tem problema, porque a gente vai dar esse resultado no segundo semestre e o temático já vai estar finalizando, então não tem problema. Que é um dos aspectos, né, que a gente tem que considerar, porque você tem ciclos, né? Então, se existe uma sobreposição pequena, um acabando, o outro começando, é muito diferente de você ter uma sobreposição total de vigências. É outro elemento que se considera nessa avaliação de elegibilidade. Muito bem, eu vi aqui que as perguntas acabaram, mas talvez venham outras, então, se eventualmente a gente quiser fazer um comentário geral enquanto isso, as pessoas podem eventualmente trazer mais dúvidas ou mais questões aqui para a gente. Alguém aqui gostaria de trazer algum outro elemento macro? Chegou mais uma aqui, enquanto isso, ó. A Franciele Guerra, ó. Posso enviar uma proposta de pós-doc sem estar vinculada a um projeto temático? Você tá muda, Bruna. Desculpa. Oi, Franciele. Na verdade, não. Seria a proposta de pós-doc nesse momento, ela vem vinculada ou ao APR ou ao Auxílio Pesquisa Regular. Tomei uma chamada aqui que eu fico falando APR toda hora, desculpa. Que é o nome curto do Auxílio à Pesquisa Regular. Porque pode solicitar a bolsa de PD, no jovem pesquisador também, e no temático, bolsa de pós-doc, no temático também, e no jovem pesquisador também. Então, assim, são as chamadas bolsas concedidas como item orçamentário, onde o pesquisador ele coloca nessa etapa de análise agora só o plano de bolsa, que a gente chama, né? Que é onde vão estar descritas quais são as atividades daqueles bolsistas e como isso está ligado com os objetivos do projeto. Quando essas bolsas são aprovadas, depois o pesquisador responsável ele precisa, em todos os casos de bolsas, indicar quem seria o bolsista, e aí isso passa, toda a documentação do bolsista é avaliada aqui internamente na FAPESP. Ou, no caso de bolsa de pós-doutorado, o pesquisador responsável ele é obrigado a abrir uma chamada, né? Precisa publicar isso nacionalmente e internacionalmente, e aí o pesquisador escolhe o melhor candidato, diz para a FAPESP como foi o processo de seleção, e a FAPESP endossa ou não quem é esse candidato que está sendo indicado pelo pesquisador responsável. Então, a gente não tem a possibilidade de pedir uma bolsa desvinculada dos projetos. Então, assim, é uma chamada para projetos. As bolsas balcão, que a gente chama, elas entram pelo fluxo contínuo, tá? Fora da chamada. Perfeito, Bruna. E nesse sentido, caso a pessoa submeta nesse fluxo contínuo no balcão, né, ela não está submetendo dentro do Proasa, dentro do Biota, né, mas esse projeto, caso aprovado, ele pode então fazer parte do programa num segundo momento, programa que, né, você a julgar melhor, né, e aí a gente então é uma outra forma de fazer parte dessa comunidade Proasa, no nosso caso aqui, para
para participar dos eventos, para participar das discussões e dos processos, dos diálogos e tudo isso que a gente vai organizar com o tempo. Então, é uma outra forma que não é a chamada PROASA 25 para se poder, eventualmente, no futuro, entrar no PROASA. Entrar no PROASA não, se vincular ao PROASA, né? Muito bem, o Pio tinha agradecido aqui, eu tinha esquecido de falar, e ele, obrigado, Pio, pelo carinho, pela consideração. É, temos aqui a Franciele agradeceu também. Obrigado. Eu não falei isso para o pessoal ficar assim, mas obrigado. E, e vamos aguardar mais um pouquinho, caso apareça mais alguma questão, né? Eu acho que é importante ficar muito claro isso, sabe? A gente tem uma chamada que é inclusiva ao extremo, tá? Qualquer abordagem que tenha relação com o oceano, né? Pesquisa no oceano, do oceano, para o oceano, o Antártica, né? É curioso, ninguém perguntou da Antártica, né? E isso é uma questão muito interessante. A gente tem uma peculiaridade nessa chamada que não considera projetos que demandem logística adicional àquelas que já foram. A Silvia está falando aqui, né? Não esquece. A Silvia que tem um trabalho muito amplo, né? Muito longevo de pesquisa na Antártica. Ela, então, assim, são pesquisas que não podem depender de infraestrutura adicional do Proantar, tá? E nem de logística adicional, tá? Então, assim, projetos que não foram aprovados no Proantar, eles não podem, né? A gente não pode considerar aqui, uma vez que eles demandem logística do Proantar. Isso não cabe ao PROASA. Mas a gente pode fomentar recursos adicionais para projetos já enquadrados, já aprovados no Proantar, então equipamentos, bolsas, reagentes, né? Mas também a gente pode aprovar, pode financiar projetos que não dependam de campo, né? Projetos que vão depender de amostras que já estão em museus, por exemplo, né? Ou dados que já foram coletados, que vão precisar ser trabalhados, eventualmente projetos que envolvam modelagem e que não necessariamente demandem campo. Então, assim, ou mesmo projetos da linha de história, mesmo da linha de educação, como a Silvia né, tem feito, né, e tudo isso faz parte. Então, é muito importante a gente deixar isso claro e depois, em algum momento, quando for feita uma nova chamada para o Antar, aí a gente vai ver como a FAPESP institucionalmente se posiciona numa chamada e como isso evolui. No momento, essa é a abordagem que a gente pode ter. E aí a gente tem uma pergunta aqui do André Reda. Parabenizo a todos, não é uma pergunta, desculpa. Parabenizo a todos que se esforçaram para abrir essa nova frente de fomento à pesquisa numa área que tanto precisa de um incentivo à pesquisa. Valeu, André. O César Martins, bacana, perfeito. Vamos tentar ampliar isso, né? E a capacidade do Estado de São Paulo expandir a sua ação na pesquisa polar, né? Enfim. Alguém quer comentar mais alguma coisa enquanto a gente espera mais uma outra questão? Bruna, não. Cris, Marcelo? Não? Muito bem. Assim, considerando que não tem mais questões sendo formuladas, entendemos aqui, por meio da manifestação de alguns colegas, que esse momento foi é, frutífero, né? Foi importante. Esse tipo de coisa vai acontecer muito, essa é a expectativa do programa, né? E esse diálogo tem que ser assim, né? Constante, profundo, para a gente sempre evoluir, enquanto programa, enquanto pesquisadores, né? Enquanto instituição. O Sérgio está aqui agradecendo. Obrigado, Sérgio. Um abraço a você aqui, Silvia também, a todo mundo que está aqui. E a gente, então, talvez encaminha para o fechamento. E fica à disposição, né, Bruna, para dúvidas específicas, coisas que ficaram, no e-mail. Valeu, Ronald. No e-mail que a Bruna compartilhou, que é proasa@fapesp.br, tá? E a gente deseja que vocês, né, que estão aqui e os demais que vão ver essa apresentação logo logo, ou aqueles que não vão ver, mas que já vão submeter, que a gente tenha
muitas submissões muito bem sucedidas para que a gente efetivamente amplie a pesquisa oceânica, a pesquisa no oceano, do oceano e para o oceano no estado de São Paulo. Maravilha? Então é isso. Gente, um abraço, fiquem bem e vamos lá ver, né, o que vem desse processo todo. Muito ansioso por isso. Tchau, tchau.